Abençoados com todas as bênçãos. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Recebo que hoje já é o melhor dia das nossas vidas, nesse domingo que Deus mesmo preparou de antemão, desde antes da fundação do mundo, para que nós possamos viver bem, viver tranquilo, porque somos seus filhos e amamos ao Senhor. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar participando aí por essa gravação. Bom, muito obrigado já de primeira mão a minha amiga Angelina, lá de Cuiabá. Um abraço para ti, mais uma vez nos acompanhando, nos prestigiando. Para mim é uma honra ter abençoado aqui participando, ouvindo essa palavra. Muito obrigado pela sua participação ao vivo e pela gravação. Meu nome, para você que está me vendo aí por essa gravação, talvez ainda não me conheça, meu nome é Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro. Você que está me acompanhando aí por todo o mundo, essa tecnologia tem nos levado até em outros continentes, por todo o mundo. Nós falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil. Cidade maravilhosa, conhecida aqui no mundo por esse nome, cidade maravilhosa, abençoada por Deus, com certeza, né? E bonita por natureza. Falamos do Evangelho da Graça, incircuncisão. Esse é o nosso assunto. Nós gostamos aqui sempre de deixar bem claro para você que não nos conhece. O nosso assunto aqui não é outro, é o Evangelho da incircuncisão, que foi revelado única e exclusivamente ao apóstolo Paulo, somente a ele. E o tema de hoje que nós vamos aqui estar comentando por alguns minutos, o modelo das sãs palavras. Esse vai ser o nosso assunto aqui. E peço também a você que compartilhe aí a mensagem, por favor, se for possível, compartilhe a mensagem para que outras pessoas possam ouvir esse tema, o modelo das sãs palavras. E também, se for possível, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós tínhamos um outro canal, mas tivemos que parar por algumas situações. E hoje nós estamos com um novo canal abençoado com todas as bênçãos, Neilton Cardoso. Nos procure lá, por favor, e se inscreva. Vamos deixar aqui depois da administração, vamos estar aqui deixando aqui o nosso endereço, para que a palavra corra e seja glorificada. Um abraço também para o meu amigo Gino Sani, onde estava ouvindo abençoado. Recomendo a você, ainda não ouviu, que ouça esse abençoado com a mente iluminada por Deus, que também fala unicamente do Evangelho da incircuncisão. O nosso assunto aqui não é outro. Teríamos aí outros assuntos, como também fala o meu amigo Orlando Alves, não é isso? Olha, teríamos outros assuntos, porque inteligência natural, para isso nós temos. Mas o que nos interessa é o Evangelho da incircuncisão. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por você estar nos assistindo, tá bom? Declaro os olhos do seu entendimento já iluminados por Deus, para que você possa entender, como disse Jesus de Nazaré, o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, que faça você entender, porque aqui não cabe inteligência humana, inteligência natural. Por mais inteligente que você seja, não vai te capacitar a entender o Evangelho. Porque Deus, o apóstolo Paulo mesmo foi bem claro que ele disse: em Cristo o véu é tirado. Em Cristo você entende a vontade do seu Pai. Em Cristo, tá bom? Então, abençoados, vamos aqui dar início. E mais uma vez peço a você que compartilhe aí a mensagem, que participe aí do nosso canal do YouTube. O tema, o modelo das sãs palavras. Ou seja, é o pacto da graça, né? As sãs palavras nada mais é do que o pacto da graça. Temos ouvido abençoados falando aí sobre o Evangelho e dizem, né, não, nós aqui pregamos a graça, ou você mesmo que tem essa intenção, eu incentivo você a fazer isso, mas preste atenção, existe um modelo, tá bom? Não é somente falar, não, eu estou em graça, eu prego a graça. Não, mas existe um modelo que foi colocado pelo apóstolo Paulo. Se você não seguir esse modelo, você vai escorregar, você vai sair aí pela tangente e vai cair naquele caso de
leis de Moisés, maldição. Então, existe um modelo, e desse modelo que nós vamos aqui estar falando. Olha, segunda carta de Paulo a Timóteo, vamos ler aqui o que disse aqui Paulo a Timóteo. Ele diz assim, ó, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 13. Eu te aconselho aí, pegue uma Bíblia aí, ó, acompanhe, anote, confira. Se o que eu estiver falando aqui estiver diferente do Evangelho, por favor, desligue tudo e vai para a praia, vai passear, vai para a feira, porque o que te faz bem é o Evangelho da incircuncisão. E tem que estar igual ao Evangelho revelado a Paulo. Diz assim, ó, 1,13. Conserva, olha só, conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido, apóstolo Paulo falando, na fé e na caridade, ou na graça, ou no amor, não é isso? Que há em Cristo Jesus. Então, abençoados, vejam bem, o apóstolo Paulo orientando a Timóteo, não é isso? A guardar o modelo das sãs palavras. Conserva, retém, não vacila, não ensine outra coisa. Creia fielmente no modelo das sãs palavras. Que anteriormente ele havia falado de pessoas, de homens que iriam transtornar casas inteiras, de homens que iriam trazer uma outra doutrina para confundir a mente dos incautos, para confundir aqueles que não gostam de conferir, daqueles que não gostam de pesquisar. Não, será que está igual? Não. Ele falou a respeito dessas coisas. Então ele diz para Timóteo, conserva, retém o modelo das sãs palavras, seja fiel, creia fielmente no modelo das sãs palavras. Então uma orientação dada a Timóteo, que também, veja bem, também cabe a toda a igreja de Cristo hoje. Se você faz parte da igreja de Cristo, eu recebo que você faça parte, que você seja um escolhido por Deus, não é isso? Porque quem fez a escolha foi Deus. Então, essa orientação dada por Paulo a Timóteo também cabe a nós. Por quê? Porque Paulo, abençoado, vejam bem, Paulo é o apóstolo dos gentios. Vamos repetir. Paulo é o apóstolo dos gentios. Olha, até a cruz era Pedro. Até a cruz. Quando Cristo morre e ressuscita, Deus mesmo botou Pedro para o lado e levantou o apóstolo Paulo. Depois da cruz, o apóstolo dos gentios se chama Paulo. Por quê? Olha, veja, nesse mesmo capítulo aqui, no verso 11, veja aí, veja o que Paulo diz. 1 Timóteo 1,11. Para quê? Para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor de quem? Dos gentios. Fui constituído por Deus, é claro, entenda isso, é Deus que constituiu a Pedro e é Deus que constituiu a Paulo. Constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Entenda isso, abençoado, isso é muito simples. Não misture aí não, porque o nosso apóstolo, nós que nascemos depois da cruz, aquele que traz a revelação, aquele que traz a explicação do que nós precisamos, foi o apóstolo Paulo. E veja bem, escrevendo a primeira carta a Coríntios, no capítulo 3, no verso 10, nós vamos ler aqui, olha o que ele diz. Olha o que ele diz, 3,10. Segundo a graça de Deus, carta do apóstolo Paulo, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, Paulo, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, Paulo escrevendo aqui nessa primeira carta, ele revela, eu sou o perito arquiteto. Ele é não é mais um apóstolo dos gentios. Não, Paulo também é apóstolo dos gentios. Não, abençoado, não é isso. Ele é o único apóstolo levantado por Deus para os gentios, o apóstolo do fundamento. É Paulo. Se você não entender isso, você vai se perder, você vai se enrolar, você vai procurar em outro apóstolo o que você quer saber, o que você quer entender. Nós falamos aqui umas 2 semanas atrás, você está construindo aí um edifício na sua mente, você precisa de um arquiteto. E Paulo diz que ele é o perito. Você pode contratar um outro arquiteto que não é perito e vai colocar a sua mente em confusão. Mas quando você contrata aqui, aqui o contrato está aqui em 14 cartas, de Romano até Hebreus, o perito arquiteto, com certeza você vai construir um excelente edifício na sua mente.
Porque ele é construído por Deus para ser o perito arquiteto. Veja aqui que ele mesmo escreveu, primeira carta de Paulo a Corinto, no capítulo 11, no verso 1, ele diz assim, ó, sede meus imitadores, meus imitadores. Olha, é muita ousadia, né? Muita ousadia de Paulo, né? Falar uma coisa dessa. Sede meus imitadores, como também ele, Paulo, né? De Cristo ressuscitado. Ele jogou para Cristo. Ele imite a mim porque ele era o intermediário, abençoado. Foi ele que recebeu essa revelação. Agora, por que o apóstolo Paulo, veja bem, vamos pensar aqui, por que o apóstolo Paulo chama essa responsabilidade para ele? Por quê? Porque somente abençoados. Isso aqui, eu sei que os teólogos, né, a religião, se torce por isso aqui, chega até a ter cólicas de parto, olha só. Somente imitando a doutrina revelada a ele, a Paulo, está escrito lá em Colossenses 26, o mistério que estava oculto, que foi revelado a ele, podemos guardar o modelo das Santas Palavras. Só dessa maneira, abençoado, somente dessa maneira, imitando a doutrina que foi revelada a ele. Quando nós falamos aqui imitar o apóstolo Paulo, não é a vida particular dele, não é o que ele fez lá, não, isso não nos interessa. O que nos interessa imitar a Paulo é quanto ao mistério que foi revelado a ele, que está escrito de Romanos até Hebreus, o evangelho da incircuncisão, que foi revelado unicamente a ele. Lá em Gálatas, capítulo 2, no verso 7, o apóstolo Paulo fala de dois evangelhos. Um que foi dado a Pedro, que era o da circuncisão, que era a lei de Moisés, e um outro depois da cruz, que foi dado a Paulo mesmo, que se chama evangelho da incircuncisão. Não tenha Mateus, Marcos, Lucas e João como evangelho, porque não são, porque fazem parte da circuncisão. O mesmo evangelho que foi dado ao apóstolo Pedro. Olha, a religião, nós sempre falamos da religião, não temos outra opção. A religião, ela não imita, não ensina, não prega o evangelho de Paulo, da incircuncisão, do ressuscitado. Se você procurar agora, sair da sua casa agora e entrar num desses lugares, você não vai encontrar um lugar chamado igreja evangélica que pregue o evangelho de Paulo. Não vai encontrar. Por quê? Simplesmente não conhecem, não se submetem, não copiam, não imitam o evangelho da incircuncisão que foi dado ao apóstolo Paulo. Em Romanos, capítulo 7, verso 4, nós vamos ler esse verso aqui também, que é muito importante. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo. 7, 4. Ele fala assim, ó. Assim, meus irmãos, também vós, falando lá para aqueles irmãos, estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. E como que se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Para que sejais do outro, não do mesmo. Não de Jesus de Nazaré, de outro. E qual é esse outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Pertencemos, abençoados, nós que nascemos depois da cruz, nós que somos filhos de Deus, nós que entendemos o Evangelho da Graça, nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado é explicado pelo apóstolo Paulo. Esse que é o negócio. Esse aqui é a cereja do bolo aí. O Evangelho foi explicado a Paulo. A religião imita a Jesus de Nazaré, veja bem, a Jesus de Nazaré, e os seus 12 apóstolos, incluindo Judas, que era o tesoureiro. Se você procurar nesses lugares chamados igrejas evangélicas, em todas elas você vai encontrar um Judas, porque quando eu estava lá, eu também fui tesoureiro por um tempo, né? Aquele que guardava a bolsa, sabe? Bolsa com dinheiro. Então, a religião, ela imita Jesus de Nazaré e imita os 12 apóstolos. Jesus de Nazaré, ele tinha 12 apóstolos, 12 discípulos, como você queira chamar. Agora, o Cristo ressuscitado, abençoado, depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, apenas um apóstolo, que se chamava apóstolo Paulo. É que aqui perto da minha casa, sabe? Tem um aí que se chama apóstolo. Eu vejo na televisão. É falso, abençoado. É falso. Porque apóstolo da graça só tem um, que foi o apóstolo Paulo, que Deus mesmo chamou lá. Olha só, 1 Coríntios, vamos voltar aqui à primeira carta de Coríntios, capítulo 1, no verso 10. 10, ele fala assim, olha só o que ele diz assim, diz aqui está. Rogo-vos, olha só, o negócio é tão sério, que ele já começa falando rogo, aquela coisa muito forte, não é isso?
Pelo amor de Deus, preste atenção no que eu estou falando. Rogo-vos, porém, irmãos, isso aqui para a igreja de Corinto, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Todos falando a mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões ou divisões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, em uma mesma doutrina. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo também a Corinto, uma igreja bem complicada, né? Paulo roga por um modelo. Ele roga aqui por um modelo. Então ele diz que faleis todos as mesmas coisas. Então, pense aí, como é que uma igreja, ou vamos dizer assim, as igrejas, né, que são conhecidas, assim, esses lugares são conhecidas como igrejas, como é que se vai falar o mesmo? Um só modelo com 12 apóstolos, ou uma só doutrina. Como é que vai ter a igreja A, a igreja B, a igreja C, e como é que vai ter uma só doutrina, como é que vai ter um só modelo, se elas estão imitando a 12 apóstolos? De que maneira? Observe então, se você ainda não alcançou isso, observe aí as denominações, porque são muitos, não é isso? São muitas denominações. Observe, cada uma com a sua própria placa. Cada uma tem aí uma placa, com as suas doutrinas particulares. Eu fazia parte, quando eu fiquei uns mais ou menos 35 anos, né? Mais ou menos, um pouquinho mais, eu participei de um lugar chamado Igreja Evangélica, que tinha cinco filiais, né? E quando a gente ia lá visitar 1, 2, 3, 4, 5, parecia que era uma outra doutrina, não tinha nada a ver. Uma falava de um jeito, a outra falava do outro. Por quê? Por que é assim? Porque estávamos submetidos a 12 apóstolos, 12 ideias, 12 doutrinas diferentes. Entendeu? E o apóstolo Paulo, entenda o seguinte, quando o apóstolo Paulo escreve para falar o mesmo, ele está rogando para falar o mesmo de acordo com o evangelho da incircuncisão. É isso que ele está falando. A doutrina confiada a ele. Não a doutrina de Jesus de Nazaré. Não a doutrina dos 12 apóstolos. Porque não vai haver unidade, não vai ter como guardar o modelo. Com 12 apóstolos falando tudo diferente. E já falamos aqui e mostramos evidências escritas por mais de uma vez que Jesus de Nazaré não é nosso modelo. Nem os 12 apóstolos que andaram junto com ele. Eles não são nosso modelo, não foram colocados para que nós possamos imitá-los. Lá em Hebreus capítulo 6, verso 1 e verso 2, né? O que diz lá o apóstolo Paulo? Deixando já, Hebreus capítulo 6, verso 1 e verso 2, deixando já os rudimentos da doutrina, das práticas de Jesus de Nazaré, para deixar e não imitar. Se você ler lá, tem uma relação lá que eu penso que caberia muito mais, não é isso? Mas para guardar tempo ali, o apóstolo ali não colocou tudo, não escreveu tudo, mas caberia muito mais. Jesus de Nazaré e os apóstolos não foram colocados, o trabalho que eles fizeram, que foi muito bem feito, não é isso? Jesus de Nazaré foi o único que cumpriu toda a lei, eles foram colocados ali não para que fosse imitado. Nós falamos aqui na reunião passada, ele serviu de substituição. Ele veio fazer aquilo que eu não poderia fazer, você não poderia fazer, ninguém, homem nenhum na terra, poderia cumprir as 613 ordenanças. O modelo das sãs palavras. Para nós, é o evangelho da circuncisão hoje. Se você está aí depois da cruz, com certeza está, não é isso? O modelo dessas sãs palavras é o evangelho da incircuncisão. A graça revelada unicamente ao apóstolo gentios. Unicamente, abençoado, unicamente. Apóstolo Paulo, somente ele recebeu essa revelação. Somente o apóstolo Paulo teve esse privilégio, teve essa honra, né, escolhida por Deus. Assim como Deus escolheu você como filho, escolheu o apóstolo Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Vamos ler aqui, ó, Romanos capítulo 1, verso 4, diz assim, ó, verso 4 e verso 5. Olha o que diz aqui, ó. Declarado o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso
Senhor. E o verso 5, pelo qual, por Jesus Cristo, pelo qual recebemos a graça, nós não recebemos a lei, recebemos a graça e o apostolado para obediência da fé. Entre todas, o quê? As nações, pelo seu nome. Foi revelado, abençoados, foi revelado unicamente a mais ninguém. Somente o apóstolo Paulo, somente ele foi revelado que por Jesus Cristo, o ressuscitado, recebemos a graça. Somente ele recebeu essa revelação, o pacto da incircuncisão e o apostolado, que é a explicação. Quando falamos graça, é o conhecimento de Deus. E o apostolado é a explicação desse pacto da graça. Quem pode explicar? Se você procurar essa explicação ali com o do vizinho, o do vizinho não vai poder te explicar se não tiver submetido ao apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. Para se obedecer à fé, a graça, abençoada, veja bem, para se obedecer à fé, a graça é um pacto sem obras. Sem obras. 2 Coríntios 5,7 diz que vivemos por fé sem as obras, sem ter por vista, mas é por fé. A graça é um pacto sem obras. 613 obras. Não tem na graça isso. A nossa relação com Deus, nosso relacionamento de Deus conosco também, né, é sem obras. Por isso, abençoado, veja bem, chegamos aqui, ó. Por isso é que não falamos Deus te abençoe. Porque o nosso relacionamento com Deus é por fé. É por fé. E o Evangelho diz que antes da fundação do mundo, o fundamento diz, as sãs palavras dizem, que antes da fundação do mundo, Deus já te abençoou. E lá em Gálatas 3, 8 e 9, diz que nós fomos abençoados juntamente com o crente Abraão. Aí você poderia estar pensando, né, como um abençoado me falou, mas eu não tenho nada, eu vivo num aperto, e isso e aquilo. Olha, abençoado, olha o que diz o Evangelho. Vivemos por fé. Viver por fé é crer no que está escrito. E o Evangelho diz que a nossa posição perante Deus é essa, abençoados com todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Não é porque eu não tenho, não me chegou, é porque eu não sou. É diferente, aqui não envolve carne, isso aqui é uma posição. Uma posição, não fica esperando aí cair na sua cabeça, porque não vai cair, porque a posição é essa. Você é um abençoado. Esse pacto, por fé, foi dado a todas as nações. Todas. Não somente aos judeus, não somente a eles, como foi dado a lei de Moisés. A lei de Moisés foi aplicada unicamente ao povo judeu. Mas o pacto da graça, o pacto que é por fé, foi dado a todas as nações. João capítulo 1, verso 17, diz que a lei foi dada por Moisés. Moisés é lá o líder dos judeus, foi dada por ele. Agora, em Romanos capítulo 2, verso 14, diz que os gentios, que somos nós, aquele povo que não é judeu, nunca abençoado, nunca, nem antes nem depois, nem durante, nunca tiveram lei. A graça foi dada a todas as nações. Todos devem, ou pelo menos deveriam, viver por fé, sem se envolver, sem se meter, sem praticar as leis de Moisés. Em Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim dessas leis já acabou, teve fim ali na cruz. O próprio Cristo cumpriu todas elas, 613, e foi lá na cruz e tacou fogo, né? Como nós queimou o cartório pegou fogo lá e não tem mais como fazer mais nada, acabou, não é isso? O modelo das sãs palavras. Olha, vamos aqui avançar mais um pouquinho, não é isso? O apóstolo Paulo, vamos aqui dar um exemplo dessas sãs palavras. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, nunca, veja bem, nunca ensinou a prática da chamada Santa Ceia. Ele nunca ensinou isso na igreja. O modelo, aquele que disse assim, imitem a mim porque eu imito a Cristo, ele nunca ensinou a igreja, sabe aquele negócio de pãozinho com cálice aí? Ele nunca ensinou isso. Que acontece normalmente todo primeiro domingo do mês, nas chamadas igrejas, a Santa Ceia. Olha, vamos ler aqui, porque se você concorda com a Santa Ceia, eu tenho certeza que você já lembrou desse verso aqui, né? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Mas é necessário que você entenda, né, o que o apóstolo está falando aqui. Ele diz assim,
1 Coríntios 11, 23. Por quê? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Recebi do Senhor o que também vos ensinei. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 11 e no verso 12, você depois leia lá, por favor, Paulo revela que o evangelho, a doutrina ensinada por ele, veja o que ele disse aqui, ó, o que eu recebi do Senhor foi também o que eu vos ensinei. O que ele recebeu veio do Cristo ressuscitado. Ele disse que o que ele recebeu, o que foi ensinado por ele, veio do Cristo ressuscitado, não de homem algum. Ele diz lá em Gálatas capítulo 1, verso 11. Também não veio de Jesus de Nazaré, pois Paulo não conheceu Jesus de Nazaré. O que Paulo escreveu de Romanos e Hebreus é diferente de Jesus de Nazaré. Ele recebeu do Cristo ressuscitado. Então, depois que ele recebeu, ele escreve. Então, ele ensina que o Senhor Jesus, olha só, veja bem, vamos voltar aqui no começo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Agora a pergunta é, pare e pense, você que leu até aqui. Quem é que foi traído? Foi o Cristo ressuscitado? Foi aquele que ensinou a Paulo os mistérios revelados? Não, abençoado. Foi Jesus de Nazaré, a manifestação de Deus em carne, que cumpriu a ordenança da Páscoa judaica. Foi ele que foi traído. E nessa noite, ele foi traído. Na noite que ele cumpriu, ele era judeu, ele teria que participar da chamada Páscoa judaica. Então, Paulo ouviu do Cristo ressuscitado, lá no paraíso, no terceiro céu, não sei aonde, ressuscitado, uma das 613 ordenanças, que era a Páscoa judaica, da lei que foi cumprido por Jesus de Nazaré. A ordenança da Páscoa judaica. Foi isso que aconteceu. Ele esteve no paraíso, na presença lá do próprio ressuscitado, e o ressuscitado ensinou para ele que quando ele estava na manifestação de carne, chamada Jesus de Nazaré, aí é que ele foi traído. Paulo não está incentivando aqui ninguém pegar pãozinho, não, nada disso. A chamada Santa Ceia, que na verdade era Páscoa judaica, não é modelo da sã doutrina para nós depois da cruz. Nós que estamos depois da cruz, não temos que estar com simbolismo, não temos que estar com essas coisas. Paulo não incentiva a prática das doutrinas de Jesus de Nazaré para os gentios, de maneira nenhuma. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17, olha, vamos ler aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17, olha o que diz aqui, ó, 11 e 17. Nisto, bem no começo, antes dele falar a respeito dessa prática aqui, olha o que ele diz. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajunteis não para melhor, senão para pior. Aqui no início do relato, Paulo deixa bem claro que esse procedimento de pãozinho, de copinho de uva, de vinho, não traz louvor para ninguém, traz vergonha. É uma vergonha, pessoal. Eu passei por essa vergonha por mais de 30 anos, 35 anos. É uma vergonha, depois que Cristo morreu, ressuscitou, você comer pão e vinho para celebrar a morte dele. Ele ressuscitou, ele disse a fazer isso em memória de mim até que eu volte. Ele já morreu, já ressuscitou, já voltou. E o que é chamado de Igreja de Cristo aí, ainda continua celebrando a morte dele. Isso é uma vergonha. Isso não pode continuar, abençoados. Isso não é sãs palavras, isso não é modelo para a Igreja de Cristo. Não existe Santa Ceia na Bíblia. Não existe isso em lugar nenhum da Bíblia. É Páscoa judaica. Veja bem, é Páscoa judaica, nem existe esse conceito, esse termo, porque a Santa Ceia não existe. O que existe é a Páscoa judaica, onde um cordeiro era imolado desde lá da saída do povo lá do Egito. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz que a nossa Páscoa, nós que nascemos depois da cruz, Cristo já foi imolado. A nossa Páscoa foi Cristo ali na cruz, quando ele foi imolado, quando ele derramou lá o seu sangue. Lembra que uma certa vez João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus, quando ele chegou ali para se batizar. Eis aí o Cordeiro de Deus, que foi imolado na cruz no nosso lugar. Por que você vai continuar fazendo Santa Ceia, Páscoa, sei lá
você, que diabo que você queira chamar, não faça isso, isso é uma vergonha. Você está envergonhando o nosso Pai. Olha, o que Jesus pediu lá aos seus discípulos lá para prepararem foi a Páscoa e não a chamada Santa Ceia. Depois você pega aí a sua Bíblia e veja aí Mateus 26, do versículo 17 até o 19. E você vai ler, vamos ler aqui, vamos ler aqui, porque, olha, isso aqui é tão horripilante. Temos que ler aqui Mateus capítulo 26, quando Jesus ordenou lá aos seus discípulos que prepararem aquele momento, aquele evento, que ele teria que cumprir. Veja o que ele diz aqui, Mateus 26, no verso 17. Ele fala assim, ó, 26, 17, onde está aqui, diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, então isso aqui não era feito de qualquer maneira, no primeiro domingo do mês, tinha uma data específica dada por Deus. Chegaram os discípulos junto de Jesus dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Santa Ceia? Não, abençoado, a Páscoa. Foi isso que lá os discípulos perguntaram a Jesus. E ele disse: ide à cidade a um certo homem, diz ele, o mestre disse: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei, em tua casa, não foi na igreja, em tua casa celebrarei o quê? A Páscoa. Mais uma vez falando aqui a Páscoa, com os meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam o quê? A Páscoa. Não existe esse negócio de Santa Ceia. Santa Ceia aqui na Bíblia, em lugar nenhum, no Evangelho, na Bíblia, não existe. Isso é coisa que a religião inventou. Porque, na verdade, é porque Jesus estava, então era uma coisa santa, né? E foi um acontecimento, lá, segundo lá os judeus, depois das 6 horas foi à noite, então virou uma ceia, Santa Ceia. Mas não tem nada de Santa Ceia. Aquilo ali foi a Páscoa judaica que Cristo cumpriu por ser judeu e não tem nada a ver, não faz parte do modelo das 100 palavras. Não faz parte. Paulo nunca incentivou a igreja de Cristo a fazer tal coisa. Não, abençoe, não. Você que quer pregar o Evangelho, você que quer falar sobre a incircuncisão, e você diz, não, nós estamos em graça, não ensine tal coisa. Nós temos ouvido aí abençoados falando a respeito da graça, não é isso? Olha, cuidado, porque a graça tem um modelo. Tem um modelo, não é falar o que eu quero, não é colocar aqui a minha opinião. Quando o abençoado Dino Santos está falando, ele não está expressando a opinião dele, não. Quando o abençoado Orlando Alves está falando, não está expressando, está falando o que ele pensa, não, é porque eu gosto mais. Não é isso. Não. O que nós seguimos aqui, ó, o modelo das 100 palavras, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Está de Romanos até Hebreus. Não é porque Jesus falou, porque... não, nada disso, nada de jeito nenhum. O modelo das 100 palavras. Vamos ler aqui, ó, Efésios capítulo 4. Vamos ler aqui, ó, começando no versículo 1. 4:1. E diz assim, ó: rogo-vos, mais uma vez o apóstolo Paulo rogando. O assunto é tão sério que ele está sempre rogando. Rogo-vos, pois eu, diz mais, o preso do Senhor, que andeis, se comporte, não é isso? Como é digno da vocação que foste chamado. Se comporte, existe uma posição, abençoado. Existe uma posição para nós, estamos abençoados. Deus já te abençoou, Ele não vai te abençoar, Ele não está te abençoando, Ele não vai continuar te abençoando. Eu tenho ouvido muito isso, abençoados falando assim, né, que até alguns que estão em graça, né, respeitamos, né, a medida de cada um, mas entenda, Deus não vai te abençoar, Deus não está te abençoando, Deus não continua te abençoando, Ele já te abençoou, Ele já fez todas as coisas, desde antes da fundação do mundo, isso está imputado no teu espírito. Então Ele diz, andar digno da vocação que foste chamado. Você é um abençoado, se comporte como tal, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E o verso 3, olha o que diz o verso 3, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. E o verso 4, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação. E o verso 5, um só Senhor, uma só fé,
um só batismo. E o verso 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Esse é o modelo. Esse é o modelo da graça. Esse é o modelo das sãs palavras. Um só corpo, não é o pão. O corpo de Cristo não é o pão, como diz, quando Jesus falou lá naquele momento, esse é meu corpo, quando mostrou o pão, ele estava fazendo um simbolismo, que o corpo mesmo, o corpo de Cristo hoje é a igreja de Cristo. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, diz que a igreja é o corpo de Cristo, e ele sendo cabeça. Não é pão. Pão você compra ali na padaria do seu Manel para tomar um café, não é isso? Um só Espírito, não é Jesus de Nazaré. Quando fala um só Espírito, no qual estamos unidos. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, diz que aquele que se une ao Senhor, um só Espírito com ele. A esse nós estamos unidos. Não é Jesus de Nazaré, que essa manifestação acabou ali na cruz. Um só Senhor. Não são três. Não são três, como a religião ensina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma certa vez, deixa eu te falar que eu andei muito por aí na religião, fui num certo lugar que tinha, no fundo da igreja, lá chamada igreja, tinha três cabanas, 3 casinhas, né? Ou você orar pelo Pai, orar pelo Filho e orar pelo Espírito Santo. Não, abençoado. Um só Senhor, não existe trindade, e é o Espírito. 2 Coríntios 3,17 diz que Deus é o Espírito. Não tem esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Senhor, uma só fé. Sabe o que é isso? Uma só fé. E não é fé natural, não. Hoje eu tenho, eu tenho fé que não é uma fé natural, é um dom que foi imputado em nós. Efésios capítulo 2, verso 8, diz que pela graça nós fomos salvos, por meio da fé, que foi imputada em você. Deus quis. Isso é um segredo que nos foi revelado através do Evangelho, que Deus quis imputar no nosso espírito esse dom maravilhoso que é o dom da fé. Por isso que nós queremos nele, de qualquer situação, não importa o que aconteça, está chovendo, está fazendo sol, estou em pé, estou deitado, nós cremos, porque isso foi imputado no nosso espírito e não dependeu de nós, dependeu dele. Isso aí são as sãs palavras, não é isso? Pai do Espírito e não da carne. Escrevendo aos Hebreus, no capítulo 12, verso 9, diz que Deus é o Pai do Espírito. Essa carne aqui, abençoada, ela vai voltar lá para o pó, porque de lá que ela veio, já dizia Salomão, não é isso? Que o corpo vai para o pó, porque de lá e vem. Agora o Espírito tem que voltar para Deus, que é o Pai dos Espíritos. E também fala, um só batismo. Isso aí é uma outra confusão, olha, uma confusão. E veja bem o que diz as sãs palavras, o modelo do Evangelho, o modelo da graça. Não é o batismo nas águas. Batismo nas águas acabou quando Cristo morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo, o modelo, vamos falar assim, o modelo diz lá em Romanos capítulo 6, verso 3 e verso 4, que o nosso batismo foi o batismo da cruz, o batismo de sangue, não é batismo com água, e foi o sangue de Cristo. Quando ele morreu, ressuscitou, ele batizou todos os seus filhos ali. Paulo diz que se um morreu por todos, logo todos morreram. Se você participou lá, logo você já está batizado. Agora, o batismo das águas não é sã doutrina, não serve para nós. É uma coisa muito bonita, não é isso? Eu me batizei lá, botei aquela roupa branquinha, o pastor segurou aqui na minha mão, me jogou lá atrás. É muito bonito, mas não serve para nós. Nós estamos estamos negligenciando o que Cristo fez na cruz, o batismo de sangue. Quando nós chegamos aqui, já chegamos batizados por Ele. Não foi preciso você fazer nada. Ele que é o nosso pastor, que nos batizou com sangue. E olha, abençoados, diferente dessas sãs palavras, é anátema, é maldição, segundo o apóstolo Paulo. Se você ouvir alguém pregar diferente disso aqui que você ouviu, que o apóstolo Paulo aqui escreveu de Romanos até Hebreus, como é anátema, é maldição. Escrevendo aos Gálatas, a carta que ele escreveu aos Gálatas,
no capítulo 1, né, no verso 6 até o verso 9, o apóstolo Paulo ele devia estar meio aborrecido, né, assim, meio chateado com tanta coisa errada que ele viu lá com aqueles irmãos no tempo da sua ausência, que ele chegou e falou, olha, mesmo que veio um anjo do céu, você tem ideia do que coisa séria é essa que ele falou? Um anjo do céu, mandado por Deus, que se veio do céu, quem mandou foi o próprio Deus, e ensinar qualquer coisa diferente do que ele escreveu, diferente do evangelho que ele ensinou, diferente desse modelo, pô, abençoado, pode ser até um anjo, quanto mais o teólogo, quanto mais o reverendo, o pai de santo, o padre, seja lá quem for. É anátema, é maldição, não serve para nós. Não serve, por isso que nós estamos aqui falando. Santa Ceia não serve para nós, batismo nas águas não serve para nós, jejum não serve para nós, propósito, corrente, essas coisas não servem para nós, porque estão diferentes do modelo. O modelo que é o Evangelho da Graça, que está de Romanos até Hebreus, não ensina essas coisas. Então, como é que eu vou praticar essas coisas e falar, não, eu estou em graça, né? Estou em graça. E eu estava conversando com o santo lá, ele me falou, né? Eu estou em graça. E eu perguntei para ele, esse batistério que tem aí na sua igreja, para que serve? Então não está abençoado. Está diferente do modelo? Não serve. Escrevendo aos Romanos, capítulo 11, verso 6, ele diz que de outra maneira, diferente do modelo, não é graça, já não é graça. Pode ter assim um pouquinho. Aqui no Brasil, se você não é aqui do Brasil, tem aqui um grande líder, né? Quando ele ouviu essa palavra, ele abraçou, né? Abraçou, e foi ele que espalhou aqui no Brasil essa palavra, né? Eu ouvi dele muitas vezes, ele abraçou, gostou muito, mas quando foi ensinado para ele, quando o modelo chegou para ele, explicou que Santa Ceia não, pãozinho não, ele abandonou, não quis o modelo. Espero que você não seja assim, né? Aceite o modelo, mesmo que você não goste, não entenda, é a vontade de Deus, é o modelo do Evangelho que foi estabelecido por Deus. Não serve para nós, diferente disso aqui. Não é modelo para a Igreja de Cristo. Se tiver diferente de Paulo, se tiver diferente de Romanos até Hebreus, abençoados, olha, pode ser quem for. Pode ser a minha mamãezinha que me ensine isso. Se for diferente, está fora. O famoso Deus te abençoe, que meu avô me ensinou muito, meu pai, minha mãe, não serve. Não serve para mim. Por quê? Porque meu avô, meu pai, minha mãe são mais pessoas? Não, é porque está diferente do modelo. O modelo diz que Deus já me abençoou, não vai me abençoar. O que eu vou seguir? Eu sou abençoado, porque eu disse que diz o modelo. Abençoado, eu recebo que você entenda, que você pense, que você pesquise aqui, não fique só nas minhas palavras, não é isso? Que você vai ver, confira aqui o que nós estamos falando, confira o modelo, confira. Você vai entender que Cristo morreu, ressuscitou e já fez todas as coisas para nós. E o modelo está escrito aqui, de Romanos até Hebreus. Tá bom? Abençoados com todas as bênçãos. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Tenho visto aqui bastante abençoados, não é isso? E peço a você que compartilhe a mensagem que você ouviu. Se te interessa que essa palavra chegue a outros, por favor, compartilhe aí. De repente, Deus, nós oramos para que Deus ilumine os olhos, nós apenas falamos, e Deus mesmo, assim como iluminou os meus olhos, quando uma abençoada chegou para mim e disse assim, sem eu esperar, sem eu nunca ter ouvido, você é um abençoado. Aquilo me deu um choque, eu fui pesquisar, que é isso? Que é isso? Aí o Evangelho veio, o Espírito da Verdade começou a trabalhar aqui na minha mente aqui, e hoje eu entendo, graças a Deus, porque alguém falou e eu ouvi, e Deus iluminou os meus olhos. Então faça o mesmo, compartilhe a mensagem, se inscreva no nosso canal, lá no YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez falando a respeito dessa palavra, desse Evangelho, para que a palavra corra e seja glorificada. O Evangelho da incircuncisão, que foi explicada unicamente pelo apóstolo Paulo. Um ótimo domingo a todos, recebo o melhor dia das nossas vidas. Abençoados com todas as bênçãos.